Olá, eu sou Cândida Campos. Vamos dar início a mais um programa ao Segredo da Cândida. Hoje a minha convidada é a Daniela Costa, licenciada em Audiologia e distingue-se como a fundadora da Casinha do Ouvido. É uma jovem com uma sensibilidade imensa e porque o trabalho que ela faz e que acompanha é mérito de que é bastante reconhecida. Olá, Daniela, bem-vinda. Olá, Cândida, obrigada pelo grande convite que me fizeste. Do teu pai, sendo uma pessoa que tocava, por exemplo, a música, era algo que fazia parte, tiveste alguma vez curiosidade em querer seguir também, aprender algum instrumento, ou tocar, ou ele incutir para tu ires para a música? Ele chegou-nos a tentar incutir, o meu irmão ainda andou numa escola de música, eu não. Ainda toquei flauta, o meu pai comprou uma flauta profissional de madeira. Pois todos os miúdos, coitados, têm a flauta, não é? Tinha a flauta de bisel normal da escola, mas depois gostava, e então o meu pai comprou uma toda bonita, de madeira, linda, e ainda toquei, e tocava as minhas musiquinhas lá na flauta, mas não segui, não enverdei para a escola de música. Não era para ir para a escola de música. Não, apesar que tenho bom ouvido e gosto muito de música, mas não é por não aí. Enverdei por aí. É só para ouvir. É só para ouvir. Estás mesmo ligada à parte da audição. Da audição, só para ouvir e para dançar. Para ouvir e para dançar. Dançar é muito bom. Olha, não nasceste aqui nesta zona onde nós estamos instalados a rádio, na Malveira, nasceste, mas no fundo foste criada aqui na Malveira. É sim, eu estou registada como tenha nascido na Malveira, pronto, mas nasci em Olhalve, aqui perto. Eu só fui nascer a Olhalve e vim logo direta para a Malveira. Isso, onde é que isso fica mais? Olhalve pertence a Alenquer. Alenquer. Concelho de Alenquer. Portanto, na altura havia ali uma parteira. A minha mãe, como era o segundo filho, não quis ir ter a maternidade. E então que foi a uma parteira, que era conhecida era na altura. Assim que, de facto, fazia-se muito. Exatamente. E então fui nascer a essa parteira. Portanto, eu vivia aqui na Malveira, aqui perto, nas varandas da Malveira. Portanto, saí daqui da Malveira para ir... Eu vou ali já venho, a tua mãe disse, eu vou ali já venho, não é? Foi mesmo isso, porque ela foi mesmo até à última e foi a Alenquer, a Olhalve, e voltou umas horas depois para casa novamente. Para casa, por isso, no fundo fazes bem estar registada na Malveira, no fundo o local onde nasceste nos representa as tuas raízes, no fundo está aqui, não é? Estão aqui. Malveira, Venda do Pinheiro, exatamente, Venda do Pinheiro. Que fizeste a tua infância, a tua adolescência. Foi toda por aqui, portanto toda no concelho de Mafra. Sempre vivida, criada aqui. Porque e também tinhas aqui os teus avós, a tua família é daqui? Toda daqui. Portanto, eu fui criada pela minha avó Maria José, que se reformou para me criar, na altura que eu nasci. Os avós, de facto. O que os avós portanto, fazem para os netos. A minha avó paterna reformou-se na altura para me criar, e então fui criada por ela, e depois sempre passei férias com o meu avô paterno. Pronto. Eles eram divorciados e o meu avô tinha, portanto, eu dizia sempre que tinha 3 avós. Na escola eu tinha sempre 3 avós. As minhas colegas diziam, mas como é que tu tens 3 avós? Eu tenho 3 avós. Porque eu tinha a avó materna e tinha 2 avós paternas, que era a minha avó Maria José e a minha avó Maria Emília. Portanto, a segunda esposa do meu avô sempre foi a minha avó também. E então eu dizia sempre que tinha 3 avós. Era uma pessoa muito mais rica que as outras muito todas. Mais ricas, de facto, até por causa das famílias que depois se formam, os miúdos às vezes dizem, eu tenho 4, eu tenho 6 avós e tudo isso, e é sinal que de uma certa forma são aceites como tal e são criados por tal, porque uma criança não inventa, não mente. Não. A criança, se não gostar, não vai dizer que tem 6 avós. Vê-se logo. É como não. nos desenhos, quando elas fazem as cores que coloca, vê-se logo qual é a ligação afetiva que são meus avós sempre. Pronto, e sempre passei férias em São Bernardino, aqui perto de Peniche, com o meu avô e com a minha avó Maria Emília, que fazia todo o gosto em me levar e passava férias com eles. Olha, e tens noção que nessa altura, hoje nós estamos a falar de um sítio que fica, nós em 10 minutos ou 15 minutos estamos em Lisboa. Sim. Mas tens noção que nessa altura isto era mesmo atrás do sol posto. Sim. Porque eu lembro-me quando se falava da feira da Malveira, era assim quase fazer uma viagem, não é?
eu quando ia a Lisboa, que tinha que ir a umas consultas ao Hospital Dona Estefânia e que ia com a minha mãe, para mim ir a Lisboa era ir à cidade, portanto era um dia de passeio. Era um dia de passeio. Era um dia maravilhoso, ir a Lisboa para mim, quando ia com a minha mãe à consulta, para mim já sabia que era um dia em que eu ia à consulta, que saíamos da consulta e que eu ia comprar geralmente ou uma roupa nova ou uns sapatos novos. Mas era ir à cidade mesmo. Era não é? ir à cidade. Portanto, eu vinha deliciada quando ia à cidade. Era mesmo um dia de passeio. Portanto, eu ficava feliz quando ia a uma consulta. Os miúdos, quando iam para o hospital, ficavam tristes, não é? Não, eu ia toda contente. Contente, exatamente. Primeiro porque eu adorava ver médicos. Depois qual era o resultado? Sim, porque tu tens aí desde criança uma tendência que tu Sim. gostavas era de ser médica, não é? Ser pediatra. Pediatra. Pediatra como o meu Dr. Samuel. O Dr. Samuel dava consultas por cima da loja dos meus avós e eu dizia sempre que queria ser como o Dr. Samuel. Pronto. E pronto, e era ser Era o teu pediatra. médico? Era o meu médico, de meu pediatra, e eu queria ser sempre como o Dr. Samuel. Não fui. Mas é aqui na Malveira? Na Venda do Pinheiro. Na Venda sim, do Pinheiro, na sim. Venda do Pinheiro. Era por cima da loja dos meus avós, eles tinham alugado o apartamento e era um consultório. Era um consultório médico e era o Dr. Samuel. Engraçado que normalmente os miúdos não gostam. Aliás, hoje já é diferente, porque de facto todos os médicos dessa especialidade ou nos hospitais, os ambientes, como sabem, eles criam ambientes tão atrativos, até para nós adultos, quanto mais para as crianças. Há um Mas cuidado muito grande. Naquela altura não. A bata branca era um pavor. Mas não. tudo não. Tu tinhas Adorava. essa relação da forma, porque lá está, é o que se cria. Esses vínculos e uma criança sabe de facto. Quando ia ao Hospital Dona Estefânia adorava. Pois, porque já estavas essa para ti não era um pavor, não era medo, não era medo. Não, pelo contrário, era uma adoração. Uma adoração, exatamente, por isso sorte Exatamente. tua, porque era sempre quando chorava quando via o seringa, ainda bem. Sei que não foi essa a parte que tu seguiste, mas no fundo acaba por ser, de uma certa forma. Sim. Acaba a ser quase ser uma especialidade, mas não podemos chamar que de facto foi a área da medicina. Não. Mas de qualquer das maneiras, falando ainda aqui, o facto de se viver e num sítio tão perto de Lisboa, mas as condições, por isso as vias de comunicação contam muito, evoluiu, aliás o nosso país evoluiu muito quando se começou de facto a desenvolver isso, porque deu uma proximidade muito grande e também um grande desenvolvimento, não é? Sim, sim. Porque para ti a imagem do que era a Venda e a Malveira há uns anos atrás, na tua fase de adolescência, e o que é hoje a Malveira de hoje e a Venda de Pinheiro de hoje. Sim, é uma grande diferença. Em termos populacionais, eu posso dizer, por exemplo, a minha infância, eu brincava na rua e a chave de casa ficava na porta. Pronto. Os meus pais saíam para trabalhar e a chave de casa ficava na porta. Isso fazia-se nas aldeias, muito longe. Aqui não, estamos a falar perto, mas estás a ver, o conceito era o mesmo, não é? E estamos a falar, por exemplo, eu tinha 10 anos. Sim, portanto, anos 80 sim, e tal. Exatamente. Portanto, a chave de casa ficava na porta. E eu podia ir à mercearia e a senhora, eu trazia o que queria e ficava assente na conta da minha mãe. Não é? Que a minha mãe ia ao sábado à mercearia a aviar-se e pagava a conta da semana, do que os filhos lá iam buscar. Eu ia buscar, o meu irmão ia buscar. Pois eram famílias, de facto. E era tudo muito unido, não é? E havia muito respeito. E havia as trouxas? Sim, exatamente, que ainda há. Só há pouco tempo é que eu soube que não é aquelas à beira da estrada que a gente parava, que eram as originais. Não. Só há pouco tempo é que eu soube que não é essa. Também são, mas não são essas. As originais. As originais. As originais. Que engraçado. E eu lembro-me, era de facto, nós em Lisboa era exatamente o contrário. Quando queríamos ter um programa diferente, vamos à Feira da Malveira. Pronto. Era a voltinha saloia. A voltinha, porque adorava-se vir aqui à feira. Tenho uma amiga minha que ela era uma paixão vir. E eu achava que no fundo havia coisa, mas para ela e tudo. Eu lembro-me, o que eu tinha mais presente era a nível de alimentação.
dos produtos, mas isso não hoje é uma das coisas que eu vejo que é Ainda diferente. temos. Ainda se tem este privilégio porque há muitas pessoas aqui com os seus cultivar. Sim, ainda temos esse privilégio. Eu posso dizer que, por exemplo, eu ainda continuo ao sábado a ir à feirinha da venda do Pinheiro a buscar os meus legumes, porque são cultivados, aqui cada pessoa ainda tem, há muito espaço ainda, quando se dá aqui uma volta, eu não conheço ainda muito bem, mas entre ainda somos aldeias, privilegiados. Ainda somos privilegiados, sim, de facto. Estamos perto de tudo, não é? E ainda conseguimos ter aqui muita coisa de hortícolas frescas e que conseguimos ainda ter uma alimentação muito boa. Muito boa, porque de facto eles vivem disto, não é? A população e os agricultores, de facto, e de uma certa forma eles têm um cuidado já de uma sensibilidade da parte biológica, não usar químicos e tudo isso, não é? Sim. Olha, Daniela, depois diz-me também, começou a ser mais difícil porque, entretanto, quando vais para a faculdade, tens que fazer o caminho, porque foi em Lisboa que tu vieste. Foi no Monte da Caparica, portanto eu fui para a Escola Superior de Saúde Egas Muniz e na altura o meu pai perguntou-me: queres um apartamento lá, dormir lá, ou queres o carro? E eu disse: não, eu quero o carro, eu prefiro ir e vir todos os dias. E então eu levantava-me cedíssimo, na altura não havia o eixo norte-sul todo, não é? Eu tinha que subir a calçada de Carris e entrava às 8h30 no outro lado. Pois. E então eu levantava-me cedíssimo para passar a calçada de Carris antes de 7:15. 7:15. E a ponte também, não é? E a ponte, mas a ponte era para lá. Era mais fácil. Era mais fácil. Eu tinha era que passar a calçada de Carris antes de 7:15. Exatamente. Eu sei que é isso, porque eu durante um período vivia em Cascais. Em Cascais não, na linha, porque fiquei fascinada com a linha e depois da mesma maneira fiquei em pânico, porque ou tu às 4h, 4h30 estava em pânico, tinha que passar, porque senão depois ias das 5 e de manhã para vir para Lisboa. Ou entravas antes das 7, ou então levavas 2 horas para chegares de Oeiras a Lisboa. Sim, por isso, é de facto uma zona, mas é para se viver e ficar lá, não é para andar a fazer o percurso, não é? Quem tem que andar para e por isso eu escolhi esta opção, quando agora mudei de Lisboa a viver para cá, escolhi esta linha, foi um dos motivos. Porque de facto ainda se faz isto muito, só se houver alguma condição que leve. De resto faz muito bem. Se houver um acidente já estou aqui a promover com esta zona, não sei se estás a perceber, até estou a promover aqui a zona de Mafra, mas eu adoro, gosto muito e sobretudo a Malveira, gosto muito. Muito bem, Daniela, temos aqui então uma criança feliz que efetivamente não foi para a parte de medicina, mas que teve uma infância feliz e isso é um dos marcos mais importantes que nos marca para a vida inteira e transforma também na mulher que és hoje, que és mãe, tens 2 filhas, hoje já com uma idade de... Tenho uma com 12 anos e outra com 6. Sim, eu vi um intervalo de coisa, mas que de facto são... Maravilhosas. Pois, é uma paixão. Maravilhosas. A paixão. Hoje vives feliz exatamente com o curso que tu escolheste, foi a opção, não é? Já que não foste para a médica, foi exatamente essa opção. Fui quase que empurrada, entre aspas. Foi? Foi. Eu escolhi a fisioterapia, sim, pronto, na Egas Muniz, e depois, por 0,02 décimas, não entrei na fisioterapia e eu tinha como segunda opção a audiologia. Entrei na audiologia, não sabia bem para o que ia, mas foi-nos mostrado logo o que era a audiologia na introdução à profissão, no segundo semestre, e depois fiquei a adorar. É caso para se dizer, quando sorte ao azar, só o momento seguinte é que nos diz aqui o facto de não teres conseguido foi bom, porque... E fiquei a adorar porque percebi que realmente tínhamos aqui uma vasta área em que iríamos ajudar o próximo e que é uma coisa tão preciosa que é a audição. Exatamente. E que ajudar o outro a poder ouvir e a ajudá-lo a que vamos reabilitá-lo a poder sentir o resto do mundo e a dar-lhe mais qualidade de vida é espantoso. Pronto. E que tínhamos uma área muito vasta, que não é só o dar a ouvir. Podíamos fazer os exames, podíamos ir para a área da vertigem,
podíamos ir fazer diagnóstico e podíamos ir para esta área da reabilitação, podíamos ir às escolas fazer os rastreios, podíamos trabalhar em centros de saúde, que ainda hoje... No fundo é um curso muito abrangente e que tem uma série de vertentes, não só limitativa a uma área específica, não é? Exatamente. Podíamos ir para a vertente hospitalar, onde eu também já estive. Portanto, tínhamos aqui uma grande panóplia de saídas. Ainda bem que estás, a partir daí, já várias vezes pensaste, ainda bem que calhei exatamente ser aqui. Sim. Tirar esta especialização, que é uma das coisas, eu já passei por isso, sei o quanto isso é custoso, que é as vertigens. Sim, também, não é? Também. Porque há uma diferença aqui muito grande, porque de repente a vertigem é uma coisa que nos deixa, só quem vive uma experiência dessa que sabe o quanto isto é uau, nem me quero pensar nisso. É muito limitante a vertigem. Eu tirei 2 pós-graduações em vertigem e é uma coisa muito limitante. A pessoa fica limitada porque o levantar-se e sentir que está tudo a fugir é... E mesmo deitada, então deitada é horrível. É. Só quem passa por isso, não é? E depois é difícil viver com isso e pronto, e depois tem que ir ao médico, tem que ir fazer exames. E saber exames. Qual é a origem, até muitas vezes saber quais são as origens. Às vezes não se conforme apareceu, também desapareceu. Exatamente, às vezes não se consegue perceber qual é a origem, até porque, pronto, tem aqui vários componentes, como sabes, a vertigem... Eu não sei, quem sabe és tu, pronto. És mesmo. Como sabes, eu já não sabias que já expliquei uma vez. E então a vertigem é limitante, acaba por ser complicada. E como nem sempre se consegue perceber qual é o diagnóstico da vertigem, e nós, técnicos de diagnóstico, conseguimos fazer alguns exames para ajudar os médicos otorrinos a ver qual o melhor diagnóstico e que se vão medicar ou se vão fazer manobras. Nós, como técnicos, também fazemos algumas manobras, mas não tão assentes. Profundas. Sim, mas levam os resultados, é como fazer o raio-x ou fazer a ecografia e tudo isso para eles depois fazer. Nós fazemos o diagnóstico. Sim, pronto, depois tu tiraste de facto essa. E estiveste também ligada à Marinha? Sim, eu fiz a minha primeira, o meu primeiro trabalho foi no Hospital da Marinha. Pronto, e tive 14 anos ligada ao Hospital da Marinha, e onde também fazia os exames de diagnóstico e estive ligada também à câmara hiperbárica. O que é a câmara hiperbárica? A câmara hiperbárica é onde se faz todos os exames aos mergulhadores. Aos mergulhadores, porque as pessoas nem pensam nisso, mas essas submarinistas. Pessoas... Exatamente. Pronto. Não é? E pronto, estive ligada em onde fazia os exames também no Alfeite, mas a câmara hiperbárica também é onde se fazem os exames aos civis, porque também se fazem lá tratamentos às pessoas civis. No caso, porque é que estava um audiologista? Por causa da surdez súbita. Pronto. Pode haver uma surdez súbita? Pode haver esta patologia, que é a surdez súbita, e na surdez súbita temos que avaliar a audição, é de 10 em 10 sessões, geralmente fazem-se 20 sessões de câmara hiperbárica, e também para fazer os timpanogramas, para ver como é que está a pressão dentro do ouvido, para as pessoas poderem fazer os tratamentos dentro da câmara. Pois, porque normalmente as pessoas, às vezes é a profissão delas, não é? Os professores de mergulho, sim. E sobretudo, por exemplo, a nível na Marinha, por causa da especialidade de serem a nível de submarinos e tudo isso, não é? Sim. Tem que fazer testes, por exemplo, os enfermeiros que acompanham os mergulhadores quando eles vão fazer cursos e quando eles estão destacados e não sei o quê, também têm que fazer alguns testes nestas câmaras para ver se estão aptos ou não para poderem acompanhar os mergulhadores. Pois, por exemplo. Pois não vão fazer isso sem tão pouco fazer os testes de pressão. De pressão. Exatamente. Para ver até que ponto conseguem. Pois são mundos que efetivamente uma pessoa não tem noção, não é? Não, exatamente. Olha, e é uma das coisas muito interessantes, que é uma pergunta que eu acho que também que eu acho a ciência tem evoluído muito, tanto a nível e tu melhor que ninguém sabe, a nível do equipamento, mas há sobretudo algo, porque
a nível de audição, uma das coisas que eu também era muito traumatizante eram os aparelhos que as pessoas tinham que usar, porque eram quase marcados e identificados. As pessoas andavam na rua e aquilo, porque era assim algo que se chamava logo a atenção, não é? Sim. E isso era muito limitativo, porque por mais que as pessoas estejam à vontade e saibam que aquilo é uma questão de saúde, mas há determinadas situações, e como as pessoas hoje que têm dificuldade respiratória, têm que trazer a parte da máquina, tudo isso. Mas hoje, de tal maneira as tecnologias avançaram que hoje as pessoas podem ter o seu aparelho que não se nota, não é? Já são muito pequeninos, é verdade. Ainda há aquela conotação a que vou ser chamado de surdo porque tenho um aparelho, ainda existe, ou então vou ser chamado de deficiente auditivo porque tenho aqui um aparelho, pronto. Mas cada vez são mais tecnológicos. Hoje em dia os aparelhos já podem ser recarregáveis, portanto têm umas bases onde se podem colocar a carregar, portanto já temos aquela preocupação ambiental por causa das pilhas. Portanto, são muito já tecnológicos, já se podem conectar aos telefones com programas, podem-se trocar os programas, podem-se, por exemplo, deixar aqui o telemóvel e vou ali à outra sala e estou a ouvir a conversa porque deixei aqui o telemóvel e ele está ligado ao aparelho, por exemplo. Portanto, tem aqui uma tecnologia muito avançada entre o aparelho e o telemóvel, por exemplo. É uma coisa muito gira. Já se pode atender as chamadas do telefone, por exemplo, no aparelho, já se pode conectar o aparelho às televisões, portanto tem uma tecnologia... Tecnologia e cada vez mais, e ainda bem, porque tal como tu dizes, era muito limitativo, porque... porque era visível, era uma coisa que era visível, não é? Porque às vezes as pessoas precisavam, pronto, em determinadas situações, às vezes a pernas, ao braço, mas depois há a roupa e tudo. Agora, quando é visível, e quantas pessoas possivelmente tinham essa necessidade, mas para não se exporem, para não serem rotulados dessa maneira, muitas vezes não manifestavam, não é? Não usam. Mas ainda hoje em dia ainda há aí um bocadinho desse estigma. Ainda acontece. Há pessoas que precisam e não usam porque se vê, ou não usam porque se vai notar. Mas isso é na parte mais jovem ou na... Depende, por exemplo. Porque há jovens também com questões. Também há jovens com essas questões. E há pessoas, por exemplo, entre a faixa dos 50 e dos 60 que também precisam e que ainda trabalham e que, ok, eu não vou usar porque se vai ver. Pronto. Porque vou para reuniões e vai-se ver. Vai-se notar. Principalmente os homens porque têm o cabelo mais curto. Mais curto, depois as mulheres disfarçam. As mulheres disfarçam-se melhor. Mas lá está, disfarçam porque sentem isso como algo... como um estigma. Um estigma, exatamente, porque senão podiam, de facto... Ainda não passou como aos óculos, por exemplo, que já ninguém chama que, a caixa de óculos. Os óculos também eram estigma. Mas eu lembro-me do meu filho, que era miúdo, muito cedo, que ele teve que usar óculos desde muito pequenino, e na escola era o caixa de óculos. Exatamente. Que é uma coisa que hoje quase todas as crianças quase nascem bem logo os óculos, que eu acho que é um exagero também. Porque, pronto, mas também já sou eu que, por outros estudos que tenho feito, que muitas vezes a questão está muito, às vezes, por vezes está associado à parte emocional. Sim, mas o médico logo, a primeira coisa que faz é, entrou-se nisto, os óculos, e também, de facto, pela quantidade das tecnologias, das horas do computador, tudo isso faz com que... Sim, os computadores, os tablets... Tudo leva, e muito crianças, logo muito cedo, se vê crianças, bebés, quase com 1 ano e 2 a mexerem nos tablets. Mas, por exemplo, na parte da audiologia, as crianças, quando se nascem, a maior parte das maternidades em Portugal já fazem o rastreio. Já chama o RANU, que é o rastreio auditivo. Pronto, e já fazem esse rastreio, o que é muito bom, porque em Portugal já se está a conseguir pôr aparelhos auditivos a crianças com 3, 4 meses, por exemplo. Também se põe muito precoce, mas já se está a fazer uma estimulação cerebral com som muito rápido e o que é muito bom também. Quando os pais aceitam. Pronto, que isto depois também passa pelos pais, não é? Olha, Daniela, diz-me uma coisa, de facto é muito importante ter uma técnica desta e estas perguntas que tu a fazer e às vezes conhecimentos que as pessoas não sabem. Tu achas que esta quantidade de pessoas que eu vejo, as pessoas vão fazer o seu desporto, raramente, ou estão no ginásio ou vão a correr, todas elas levam os headphones, porque eu acho que as pessoas quando vão correr é para relaxar.
E esta coisa mesmo, a necessidade que têm de ir ouvir música, para não sentir o tempo. Isso tem ou não influência na nossa questão da audição? Estar permanentemente com já não digo as pessoas que são profissionais e têm que usar, mas permanentemente as pessoas que não têm nada a ver com estas profissões, mas estão sempre com os headphones, estarem a ouvir, e às vezes eles passam por mim, eu não os ouço a correr, mas ouço a música, porque isso prejudica? Prejudica. Depende do número de horas a que estão expostos, depois depende dos fones que estão a usar, se são headphones de headsets ou com coisa, ou são de inserção. E prejudica. Os de inserção são mais diretos? De inserção são mais diretos, vai lesar mais a audição, e depois depende do número de horas que estão a usar. Claro que depende da pessoa, depende do seu passado, se teve otites em criança, se não teve. Pois, isso também conta muito, não é? Exatamente, depois depende de se, por exemplo... De qualquer das maneiras, não é aconselhável essa quantidade das pessoas a ouvir de manhã. Eles vão no carro, vão no metro, vão no transporte, sempre com de facto ouvir. Tu, como técnica, não aconselho. Por exemplo, o que eu vejo muito é, por exemplo, as pessoas a correr nos passeios, ao lado da estrada, não é? E vão de fones. Pois, não estão a dobrar, não é? Exatamente, não estão despertos para um carro, uma bicicleta, não estão despertos para isso, e faz-me muita confusão, porque se vão na estrada, uma coisa é estarem a correr num jardim, num recinto fechado, por exemplo, o Parque Municipal de Mafra é um recinto fechado, ótimo, lindo, maravilhoso, mas deviam estar a ouvir a natureza e não a música, mas pronto, aí tudo bem. São outras escolhas. Pois. Exatamente, aí tudo bem, a escolha de cada um, pronto. Mas ao lado da estrada, não recomendaria, mas pronto. Não, mas é um alerta, ainda bem que o fazes, que é um alerta que muitas vezes as pessoas fazem isso inconscientemente, mas efetivamente quando estão, além de não estar a ser bom, por ambos os aspectos, já falamos, mas aqui é uma escolha, é o perigo, de facto, porque não ouvem. Além que não estão a ouvir o trânsito, depois estão a estimular a parte auditiva, e ao estarem a estimular toda a parte auditiva com som da música, depois também estamos a estimular a parte do equilíbrio, porque vamos a correr, e é um grande estímulo para todo o nosso organismo. E coitado, exatamente, o desgraçado. Tem que estar aqui a gerir uma série de situações, e ele tem várias funções para zelar por nós, mas muitas ao mesmo tempo é impossível. Deixando às vezes não resulta. Essas dicas que eu acho que estão extremamente importantes para quem ouve, e agora que tendo esse conhecimento também. Agora também, se quiserem, vamos falar aqui um bocadinho a casinha do ouvido. Foi assim que depois o nome é uma delícia. E que tu hoje, além da casa do ouvido, tens também várias zonas onde atendes. Exatamente. A casinha do ouvido é uma marca desenvolvida por mim, Daniela Costa. E porquê a casinha do ouvido? Porque desenvolvi esta marca para fazer a reabilitação auditiva. E o que é a reabilitação auditiva? É então a colocação do aparelho, e não é só a colocação nem a venda do aparelho, é todo o diagnóstico e todo o acompanhamento. Não é só vender o aparelho, não é só pôr o aparelho dentro do ouvido, é depois todo o acompanhamento e o desenvolvimento do acompanhamento, de seguimento de consultas e do ajustar, exatamente. Porque tem que haver sempre ajustes, porque o som que a gente ouve não é monótono, e depois vamos tendo sempre aqui alguns ajustes no aparelho. Depois, na zona aqui do Oeste, tenho a Clínica Vila Azul, na Ericeira. Aqui, mais próximo da Malveira, tenho a Clivenda, na Venda do Pinheiro, onde também faço as consultas. E depois, em Grande Lisboa, vou à Policlínica Andreia, que fica na Portela, da Portela, no edifício alto. Exatamente. Eu digo isto que eu vivi na Portela, conheci logo o nome. Exatamente. E depois tenho também uma clínica no Marquês de Pombal. Ou seja, tu neste momento, a casinha do ouvido anda atrás de ti sempre, em todo lado, não é, Marta? Exatamente, a casinha do ouvido sou eu, pronto, a Daniela anda a passear a casinha do ouvido ali na Grande Lisboa. Pois, porque normalmente estavas fixa aqui, mas agora começaram a ter muitas solicitações, e por isso
ainda bem, porque é sinal do teu reconhecimento e do teu profissionalismo, em vários sítios, por isso as pessoas, e é bom porque assim as pessoas não têm que se movimentar. As pessoas de Lisboa, tu tens um sítio onde atendes em Lisboa, Sim. Na Ericeira, sim, e aqui também na Venda de Pinheiro e no centro de Lisboa, ou seja, exatamente, basta só procurar então onde? Neste momento na página do Facebook da Casinha do Ouvido e no Instagram também da Casinha do Ouvido. Tem lá os teus contactos. Os meus contactos, exatamente. Todos. E é tão fácil fixar Casinha do Ouvido. Quem é que não fixa este nome? Daniela Costa e Casinha do Ouvido. Daniela, nós estamos a chegar aqui quase ao final desta conversa, porque o tempo passa a voar, e isto era uma conversa tão agradável, a tua paz, a tua serenidade de conversar, que é muito agradável, mas na rádio temos estes tempos, e queria só por último, antes de terminarmos, pedir-te a ti como uma profissional, e já deste aqui uma grande não há conselhos aqui, mas uma grande sugestão, efetivamente, para o alerta para as pessoas que usam os fones nos cuidados a ter, mas como mensagem, como mulher, como mãe, como jovem, como profissional, uma mensagem para quem nos estão a ouvir, como uma palavra, nem duas, qual é a mensagem que tu queres deixar? Cuidem de vocês, não ontem, não amanhã, mas hoje. A vida é hoje, não é, Daniel? A vida é hoje, sempre no presente. Sempre no presente, exatamente. Porque podem, se tiver essa atenção, o cuidado, estão a preparar, o passado já não pode-se lá voltar, exatamente, mas podem melhorar o dia da manhã, não é? O dia da manhã, exatamente. É extremamente importante. O meu lema. E valorizem aquilo que às vezes pensam que não é assim tão importante. Exatamente. À tua frente aí umas cartas, eu gosto muito de cartas e de mensagens, e pela intuição, um baralho podes escolher, tem várias, não deixa seguir a tua intuição, porque és uma mulher muito intuitiva, e tirares depois a carta que te vai sair, que será a mensagem que levarás aqui do programa do Segredo da Cândida. Já escolhi. É espetáculo. Olhe para o espelho e diga a mim próprio: mereço todo o bem, mereço ser afortunado, mereço a alegria, mereço o amor. Sei intimamente o que é certo para mim. Obrigado, Cândida. Essa é a carta, e que eu acho que é uma palavra extremamente poderosa, e que as pessoas muitas vezes têm muita dificuldade, é de sentir o que é que elas merecem. Que eu deixo também aqui como um momento de reflexão, que quando às vezes em determinados momentos na nossa vida questionamos muita coisa, porque estamos sempre a pensar em prol dos outros, e sempre a viver no dia da manhã, que não existe, e tu deixaste a tua mensagem: vivo o dia de hoje. Eu deixo-vos também, com esta mensagem, pensarem que quando naqueles momentos que às vezes se questionam, perguntam: o que é que eu mereço? E a resposta vem da alma, e aquilo da mesma mensagem que a Daniela tirou, o que é que ela merece. Está aí simplesmente isso, porque nós merecemos o melhor. Merecemos estar bem, merecemos o melhor, e merecemos caminhar e todos participar para um mundo melhor. Daniela, muito obrigada. Obrigada. Foi um prazer, foi um gosto ter-te aqui, a partilhar o teu conhecimento, as pessoas saberem que há pessoas que estão a zelar cada vez mais e dedicar com amor, porque todas as profissões também, como eu digo, às vezes não é ser só um excelente profissional, é ter amor com aquilo que se faz, porque o amor cura. Mesmo. Obrigada, até breve.